Olá, Olinda já entrou, que rápida. Olinda, como faz? Você pede pra mim ou eu peço pra você? Oi, tudo Oi, bem? Tá me ouvindo? tudo bem? Tudo bem? Consegue me ouvir? Eu tô ouvindo a minha voz pelo seu celular. Ai, caramba, eu tô sem Ai, fone de caramba, eu tô sem ouvido. fone de E ouvido. eu tô ouvindo você E muito eu tô ouvindo baixo. você muito baixo. Muito baixo. Deixa eu colocar, peraí. O ideal, será que é melhor eu colocar um fone? Eu acho que Eu acho sim. que Você tem sim. algum Você tem aí? algum aí? Vou buscar. Você tá me ouvindo melhor ou Tô te não? ouvindo, Tô te mas eu tô me ouvindo, mas eu ouvindo tô com me voz ouvindo com voz também. também. Mas acho que tá bem pouco. Vamos ver o que o pessoal fala. Se tiver mais ou menos razoável, a gente vai assim mesmo. É, mas é que É, mas o é que seu som o tá seu muito som tá muito baixinho. baixinho. Muito baixo. Então eu vou pôr um fone. Peraí. Ah, Beleza. vê se Beleza. melhorou. Fala de novo. Fala de novo. Melhorou? Mais ou Mais ou menos. menos. Tá. Então peraí que eu vou pegar um fone. Tá. Tá. Peraí. As duas As estão duas ruins, estão Camila, ruins, ou só Camila, ou a só Olinda a tava Olinda ruim? tava ruim? Tá alto, Tá né? alto, né? Colocando o fone, vou ter que segurar o celular na mão, mas não tem problema não. Vamos ver se melhora. E aí? E aí? Eu te ouço baixo, mas estou te ouvindo. Você me ouve? Melhorou? Ah, melhorou. Pra mim, melhorou. Então tá bom. Não, Então vamos fazer. não tô mais me ouvindo, pelo menos. Peraí. Sabe o que aconteceu? Ah, meu O meu, telefone tava baixo também, né? o meu celular caiu e trincou toda a tela, inclusive a Ai, que minha delícia. câmera. Maravilha, novinho. E aí, eu acho que deve ter dado algum problema, mas não tem problema, a gente faz assim. Ah, então beleza. O meu fone de ouvido, os dois quebraram, só funciona um. E eu sou super surda, não posso ficar com um só, já era. Todo mundo aqui nas melhores condições, né? É assim É, mesmo. você Vamos. perfeito, né? A gente se vira, né? Olha, é sobre isso que a gente vai Se... falar hoje mesmo. Isso mesmo. É um prazer, uma alegria. Gente, então deixa eu começar, né? Já que tá, melhorou aí para todo mundo, tô vendo. Primeiro, eu queria te agradecer, Olinda, de ter aceitado fazer essa live. Você sabe o quanto eu te admiro, mesmo nós somos amigas, mas assim, a admiração é muito grande. E obrigada por estar aqui estreando a semana do planejamento. Imagina, o prazer é todo meu, querida. Todo meu. Ô, Linda, eu queria primeiro que você brevemente se apresentasse para quem veio pelo meu perfil e não te conhece ainda. E depois eu me apresento também rapidinho. Ótimo, ótimo. Meu nome é Olinda, eu tenho 29 anos, sou professora de história, mãe homeschooler, e aspirante a palestrante nesse ano, nessa área de história, né? Que é onde eu vou ficar mesmo. Então, sou homeschooler há 3 anos, né? Tenho 4 filhos. E estamos aí nessa luta pela autoeducação, pela educação dos nossos filhos. Como eu sempre digo, todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Isso aí, tem ajudado bastante gente, né, Olinda? Falando de alfabetização, de homeschooling, enfim. Eu costumo dizer, Lô, que na verdade o nível é muito baixo. A nossa formação foi muito mal feita. Nós somos vítimas diretas de gerações completamente deseducadas, né? Então não é que quando você fala assim, nossa, você é muito inteligente, eu falo, não, infelizmente não é. Infelizmente é que o nosso nível de formação foi tão baixo, que qualquer pessoa que estude um pouquinho acaba ganhando algum tipo de destaque mesmo Sim, sem querer. É o uhum. nível que é baixo. Infelizmente, é essa a nossa história. Né? É uma realidade, né? A gente não tem como negar isso daí, né? Eu vou me apresentar também rapidinho para quem veio pela Olinda, né? Então, meu nome é Lorena,
Eu sou mãe homeschooler também, de 4 filhos. A gente faz homeschooling, eu digo assim, oficialmente desde 2016, 2017, mas já tínhamos uma estrada assim, de estudo do homeschooling, algumas atividades à parte, né? Meus filhos eram muito pequenos também, né? Então, Isso. conforme eles foram crescendo, a gente foi consolidando o homeschooling, né? E esse ano eu comecei a falar um pouco mais sobre isso, porque eu percebi que muitas pessoas me faziam muitas perguntas recorrentes, tanto pessoas que estavam interessadas no homeschooling, quanto pessoas que, por curiosidade, né, de saber, às vezes as pessoas se espantam de descobrir que tem uma via diferente de educação, né? Sim. Então eu comecei a falar mais sobre o homeschooling como estilo de vida, mesmo para ver para as pessoas entenderem que não é uma fatiazinha ali pequenininha do nosso dia a dia, né? Que ele Isso. é o nosso dia a dia. Então, Exatamente. hoje a gente vai falar, como a gente está fazendo uma semana especial de planejamento, né? Pedir para a Uhum. Olinda falar sobre vida real, prioridades no planejamento do homeschooling, porque planejamento é algo que causa ainda muita confusão no pessoal, né? E muita frustração também. Então, Olinda, a gente estava conversando, né, esses dias, justamente por causa do tema aqui da nossa live, né? A gente estava falando de planejar conforme as necessidades vão se apresentando. Você estava me contando um pouco como é que você faz, ou não faz, digamos assim, o planejamento. Queria que você Uhum. contasse também aqui para o pessoal um pouquinho sobre isso. Tá, vamos lá. Eu vou falando e aí você me interrompe se você quiser falar Isso, é alguma um coisa. bate-papo, é uma conversa Ótimo, mesmo. tá ótimo. Então, o que eu reparo, na verdade, Lô, essa questão de planejamento é o seguinte: isso é uma tendência que as pessoas têm de começar pelo final, ou de querer começar pelo final. Exato. Eu não acho que um planejamento bem estruturado, bem feito e sólido e adequado para a família é o primeiro passo. Eu não acho que ele seja o primeiro passo. Eu não acho que um homeschooling se começa com uma tabela, que você senta no computador, abre um Word, abre um Excel, faz uma planilha, coloca lá algumas coisas e pronto. Aí nisso o homeschooling está planejado. Inclusive, para quem está acompanhando aqui as mini lives que eu tenho feito aí a live da sexta-feira, eu tenho batido justamente nessa tecla, né? Falando justamente isso, que as pessoas estão querendo puxar lá do final, né? Então o tombo é É, maior. isso. E na verdade isso é uma estrutura organizacional, corporativa, né? A gente não está dentro de uma empresa, a gente está numa família. Então Exato. você não tem como pegar uma planilha, colocar tudo lá e achar que pronto, o seu planejamento está feito. Eu não estou dizendo que não é importante você ter um controle, né? Muito pelo contrário, você tem que ter, claro, uma parte material. O que eu estou dizendo é que não é o primeiro passo. Né? Sim. Você não constrói uma casa, você não constrói um edifício sem você analisar o terreno. A primeira coisa que você faz é pegar a topografia, ver as medidas, ver a profundidade, ver se o solo tá bom. Depois você vai começar a construir. Então eu Exato. não acho que é possível começar um homeschooling sem você conhecer o terreno que você está entrando. Sim. Porque ao mesmo tempo que o homeschooling não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa nossa, de outro mundo surreal, é que na verdade as pessoas não conhecem a realidade do homeschooling. Então parece ser uma coisa fora do mundo, assim. Uhum. Mas a gente tem que ter responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não está limitada a um conjunto de informações que a gente tem ali, guarda na cabeça e vai seguir. Principalmente porque o planejamento ele pode ser perigoso no sentido de que você achou que você fez um planejamento, aquilo te dá um alívio, uma sensação de, pronto, eu fiz alguma coisa. Sim. Quando na verdade você pode ter colocado meia dúzia de palavras ali que não vão te ajudar em nada. E que assim, podem até fazer o efeito contrário, podem prejudicar a sua família. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui, uma experiência minha, né? Em Uhum. acho que 2018, eu sentei, isso que você está falando, sentei, abri o Excel lindo, maravilhoso. Eu só não sei usar as fórmulas, mas a planilha estava lá na minha frente. E eu fiz um planejamento, Olinda, que eu falei assim, nossa, agora vai. Eu coloquei tudo naquela planilha. Tudo que você possa imaginar. Eu especifiquei, assim, inclusive, número de páginas no dia da semana exato e todo o material que eu ia usar. Tudo muito minucioso.
Acontece que eu não consegui seguir aquilo uma semana. Não dá. Por quê? Porque o que eu estava falando na sexta-feira, que nem o pessoal pergunta muito de material. Eu quero começar um homeschooling, que material eu uso? Tcharam! Né? Como se o material fosse assim, olha, eu escolhi o material, tá ótimo, agora vamos em frente, né? E a gente está acostumado, por exemplo, a gente coloca o filho na escola, por exemplo. E aí, Isso. qual é a primeira coisa que a gente recebe da escola? A lista de material, né? Uhum. Então, é como você falou, você tem essa sensação com uma lista de material ou com uma planilha super específica de que é algo concreto, que está na sua frente, que você pode ler, e você sente que seguindo aquilo, você vai chegar em algum lugar. Sim. Só que você antes não estabeleceu certas coisas, como você falou, você não fez a fundação ainda da casa. Você não estabeleceu certas coisas que não estão necessariamente ligadas à rotina, né? E nem a escolhas formais que vão vir num próximo passo, que seria o material, o horário que você vai fazer as coisas, o jeito que você vai fazer. Né? Isso daí são especificidades do homeschooling, mas ele não é o cerne, né, do homeschooling. Então a pessoa não sabe, na verdade, qual é a prioridade dela e qual é a meta dela, né? Com o homeschooling. Isso. Na verdade, o que ela precisa fazer é descrever o objetivo dela. Então, quantos filhos eu tenho? Então, depois, primeiro que você tem o terreno, que você vai ver ali onde que você vai construir sua casa. Ou seja, qual é a configuração da minha família, qual é o jeito da minha família, quantos filhos eu tenho, qual é a minha realidade financeira, ambiental e tudo mais. Bom, aí você conheceu isso, você sabe mais ou menos quais são as suas prioridades, né? E aí você vai descrever os seus objetivos. Eu tenho tantos filhos, esse aqui eu preciso alfabetizar, né? Você está descrevendo um objetivo. Até o final do ano ele precisa saber ler e dominar a condição física da caligrafia. Ele precisa também dominar todos os sons das letras, porque eu quero que seja assim e eu preciso que ele tenha uma boa noção de vocabulário. Aí você vai começar a descrever os seus objetivos. E você coloca lá, num papel, numa agenda. Não importa muito a forma, né? O importante é você saber onde você quer chegar, ou seja, você vai descrever os seus objetivos. Eu tenho outro filho de 4 anos, eu preciso que até o final do ano ele seja pré-alfabetizado. Então, como que eu vou. Aí você consegue visualizar. Aí você entra numa questão de cronograma. Mas você tem duas etapas anteriores, né? Que é a etapa de você mapear, de você conhecer as coisas, de você entender, bom, eu preciso dessa formação, eu ainda preciso estudar, no caso, mais gramática, mais português, e preciso dominar um pouco melhor o método como eu vou ensinar matemática. Isso é 1000 vezes mais importante do que planilha. Não Exatamente. adianta uma planilha maravilhosa. Existe todo um trabalho reflexivo e que talvez as pessoas sintam que elas estão perdendo tempo, né? A nossa sociedade é uma sociedade imediatista. Nós precisamos estar fazendo algo o tempo todo. Só que esse algo tem que aparecer, né? É um algo muito concreto. Então, todo esse trabalho reflexivo, de diagnóstico, de metas, né? O que, que eu preciso, de identificação daquilo que é necessário, porque a gente precisa lançar um olhar muito observador para os nossos filhos, mas para nós mesmos também. Como você falou, o que, que eu também preciso saber, que tipo de lacuna eu preciso preencher antes de começar, né? É um pré-começo isso daí. Então, você pular para essa etapa posterior, você realmente está construindo a sua casa em cima de areia, né? E eu Sim. acho que a chance de você se frustrar e achar de maneira muito errada e equivocada que aquilo não é para você é muito fácil. Sim. Eu costumo dizer assim que a nossa mentalidade, o modo como nós fomos criados, né, na nossa educação, na formação do Brasil, é uma ideia curricular, né, e de diploma. Então a gente tem aquela ideia mais ou menos assim, de que a gente vai estudar, e aí depois a gente vai fazer faculdade, vai estudar e vai ter uma profissão e vai trabalhar, e que nesse tempo a gente já vai estar formado, né? Então a gente tem uma ideia de que a nossa formação ela tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Quando, na verdade, o processo de autoeducação ele é permanente na vida de quem tem algum tipo ou algum mínimo de condição intelectual. Exato. Aí a questão é a seguinte, eu costumo dar esse exemplo, que eu falo, isso é tão fetiche, que, por exemplo, se a gente olhar na história do nosso país, todos os grandes nomes de pensadores, eles não vêm dessa condição de faculdade, de diploma. Machado de Assis era pobre e mulato.
Capistrano de Abreu, que era um dos maiores historiadores do nosso país, era pobre. Cruz de Souza era pobre. Todos esses grandes pensadores, eles não foram grandes pensadores porque eles tiveram uma formação acadêmica maravilhosa e um diploma. Exato. Eles foram grandes pensadores porque eles tinham atenção, né? Claro, e condição intelectual, ou seja, dedicação, paciência, resignação, coisas que nós não estamos acostumados a lidar. A gente não sabe parar, por exemplo, esses dias me perguntaram um assunto sobre história e eu não sabia responder. E aí a pessoa ficou meio assustada, falou, nossa, você não sabe? Eu falei, não sei. Primeiro porque eu não estudei a fundo, e segundo porque eu nem pensei nisso o suficiente para te falar alguma coisa. Nós não temos esse hábito, porque nós não fomos educados assim. Nós somos educados com uma educação não só escolarizada, porque a escola em si não necessariamente ela é ruim, mas nós somos educados com uma mentalidade iluminista, que foi a ruptura com a educação clássica, que era uma educação profunda, que você aprendia com um mestre por anos e muitos anos antes de você começar a falar alguma coisa. O livro De Magistro de Santo Agostinho é um diálogo entre ele e o filho dele, Adeodato, que na época tinha 18 anos. Então eles começam a conversar sobre o que são as palavras, o que são os signos, o que é um mestre. Eles ficam um diálogo inteiro só fazendo perguntas e respostas para tentar chegar numa resposta mais ou menos razoável do que seja o mestre, né, o papel do mestre na educação. A gente não faz isso hoje em dia, né? A gente pega um currículo, segue um currículo e acha que no final daquele currículo a gente aprendeu, quando na verdade, se a gente fizer um exercício biográfico honesto, a gente vai se lembrar que na escola a gente não aprendia nada. O que a gente fazia é guardar uma ou outra informação na cabeça para aplicar na prova. Mas se alguém falar assim para você, quais são as condições da Guerra do Peloponeso? A gente não sabe. Se você não for da área, o historiador, você não sabe responder. E isso não é assim, nossa, porque eu sou burro. Não, é porque você não aprendeu. Né? O que você foi acostumado a imitar só. Curiosamente, eu estou lendo um livro do Gustavo Corsão. Eu amo. Ai, gente, o Gustavo Corsão foi a melhor descoberta da minha vida, gente. Maravilhoso. Eu descobri o Gustavo Corsão com quase 40 anos, eu não me conformo, né? Mas tudo bem. Maravilhoso. Pelo menos eu descobri. Que livro que é? Eu tô lendo Conversa em Som Menor, agora que a reunião de vários textos deles colocaram tudo meio que numa ordem cronológica, né? Maravilhoso. Curiosamente, esses dias, eu estava lendo um dos textos em que ele fala, assim, qual é a minha formação, ou sobre a minha formatura. E ele justamente coloca isso, ele muitas vezes ele fala dessa relação dele com escola, com estudo, e ele realmente era um autodidata, né? Ele tinha um interesse e ele teve núcleos de interesse que ele foi atrás e ele se formou. E aí ele estava contando uma passagem curiosa de que ele havia sido convidado para formar uma escola de engenharia e passou a dar aula nessa escola durante muitos anos. Depois de anos dando aula, eles tinham uma planilhazinha assim, que tinha uma avaliação do professor pela equipe diretiva, alguma coisa assim. E aí, um dia, o rapaz que foi lá pediu assim o diploma dele, assim, a formação dele. Eu falei assim, olha, eu não tenho, porque eu formei a escola, entendeu? Então, eu não me formei nessa escola, né? Eu formei a escola. Então, e ele tá falando dessa relação dele com o diploma que ele não tinha diploma, ele passou a conhecer pela experiência, ele fala pelos livros e pelas pessoas, né? Como você falou, o papel do mestre, né? Então, ele conseguia, daquilo de teórico que ele lia, existiam pessoas, né, que colocavam isso, transportavam aquilo para a realidade, e ele juntava perfeitamente as duas coisas e era competente naquilo que fazia. Então, assim, competência não era sinônimo de título, de diploma, ele falava títulos, né? Como quando a mãe dele abriu uma escola, quando ele era criança, ela não precisou fazer nada para abrir aquela escola. Tinha uma casa e tal, mas toda essa dificuldade que existe hoje, curricular, BNCC, o que uma escola precisa ter. Não, ela simplesmente abriu a escola, as pessoas saíram de lá lendo, fazendo conta, e iam estudando, que foi o que aconteceu com ele. Ele estudou e ele fala,
a minha mãe me deu aula, me ensinou, e depois eu ensinei a minha mãe no que ela não sabia, né? Então, veja como a relação com a educação era completamente diferente e a preocupação com esse aspecto tecnicista da educação, que é o que a gente transporta para o nosso planejamento do homeschooling, eu quero formar técnicos, então as pessoas ficam muito preocupadas. Eu imagino que para você, qual é a pergunta que fala? Como é que meu filho vai fazer vestibular? Mas você vai ensinar, como é que eu vou ensinar tudo para ele se eu não sei tudo? A química, a biologia, a física, a matemática, né? Então as pessoas estão realmente extremamente preocupadas. Isso reflete na hora de fazer um planejamento, porque a nossa mente é escolarizada, nós fomos formados assim, né? Sim, sim. E na verdade, não vai adiantar muito o seu filho aprender biologia, química e física se ele for um analfabeto funcional com 15 anos. E as Exatamente. pessoas não pensam um minuto nisso. Assim, as pessoas, eu digo, Inclusive, é grosso uma pergunta modo, que não fazem, né, Olinda? As pessoas fazem, como é que eu vou ensinar química, física, não sei o quê. Ninguém fala assim, como é que eu vou ensinar português? Já percebeu? é, é porque na verdade a gente tem uma falsa ideia de que a gente domina o nosso idioma. E Exatamente. essa ideia é o que ferra com a nossa condição de autoeducação. Porque a gente tem uma entrave na agilidade mental, a gente percebe isso quando a gente lê, mas a gente ignora. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? As pessoas falam assim, eu vou ler aquele livro do Adler, né? Como ler livros. Aquele livro foi escrito, o Adler escreveu para pessoas comuns, pais, né? Que tinham uma profissão alheia à vida intelectual e que precisavam ter uma noção da cultura geral do Ocidente. Então o Adler foi lá, organizou isso e fez esse livro pensando nessas pessoas. Como é que um pai de família que tem uma formação básica pode entender das coisas fundamentais da civilização ocidental? Ele escreveu esse livro com esse objetivo. Só que ele escreveu esse livro para americanos. E a sintaxe americana da estrutura da língua inglesa é muito diferente do português. Sim, Primeiro que não faz parte nem do mesmo grupo, né? A gente nossa língua vem do latim, que pertence ao grupo indo-europeu. O inglês não, o inglês é uma língua germânica. Então, aí o que acontece? A gente fica lendo esses livros, inclusive tem algumas traduções que eram horríveis. Hoje em dia a gente tem boas traduções, mas nem sempre foi assim. E a gente lê aquilo e a gente acha que a gente tem capacidade de síntese. Quando, na verdade, é a estrutura da língua inglesa e as pessoas que leem esse livro do Adler, elas têm formação da língua delas. Elas têm condição de ler, a gente não tem domínio do português. Aí a gente vai lendo qualquer livro que vai passando pra gente, inclusive né, do inglês, que tem uma estrutura sintática completamente diferente, assim, a capacidade de síntese deles é muito maior. Então, uma frase que tem em inglês, com 2 linhas, para o português, se você for traduzir bem, fica 4 linhas. sim. Então, a gente acha que a gente pode pegar qualquer livro que fala mais ou menos um assunto e que a gente vai entender, que a gente vai dominar, e não é assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar português, né? Porque se o seu filho não souber português, ele não sabe resolver um problema de matemática. Porque ele não vai nem conseguir entender o que o problema está pedindo. Exato. Então, as pessoas, eu sempre falo isso, eu sempre dou esse exemplo, eu não ensino história para as crianças. Porque elas não, a Helena, ainda que tem 6 anos, ela não tem condição de abstrair algumas coisas e ela não é plenamente alfabetizada. Então, a chance de eu falar com ela sobre civilização, Mesopotâmia, a questão dos nômades, ela não vai entender. No máximo que ela vai fazer é pegar aquele nome e guardar na cabeça. Mas ela não Seria vai interessante associar. a título de treinar a memória, fazer um trabalho de Isso. memorização com a Mas é criança. com Sim, exatamente. narração, com história, não com linha do tempo, né? Com uma coisa assim, segmentada, caracterizada, sabe? Então, isso infelizmente é uma questão que a gente tem que mudar nós mesmos, né? Porque se a gente não muda essa visão, a gente fica o tempo todo se preocupando com coisas que não estão na base da educação. E que só vão gastar o nosso tempo e fazer a gente perder o foco. Diante disso que você está falando, principalmente nessa questão de você colocar para uma criança que é muito nova exigências que estão acima da capacidade dela, de compreensão, de linguagem, enfim. Como é que a gente estabelece, como é que você estabelece, né, esse tipo de prioridade? Prioridade. De onde você parte para estabelecer isso? Eu acho que as prioridades elas têm 2 grupos. O primeiro grupo é a ordinária da vida, né? Porque aquilo que a gente estava falando, a gente tem que olhar a nossa vida. Eu tenho ajuda do meu marido para o homeschooling ou eu sou só eu? Muda muito.
Eu tenho ajuda com os afazeres da casa ou sou só eu? Muda também. Eu tenho uma formação razoável ou eu preciso começar do zero? Muda também. Isso vai ser diferente para cada pessoa. E vai ser diferente para cada família. Eu tenho algum professor a quem recorrer? Não. Então eu vou ter que fazer isso um pouco mais sozinha, eu tenho que aprender como faz. Né? Ou seja, eu preciso procurar algum tipo de formação básica. Tudo isso são prioridades, né? Porque você tem que olhar para a sua vida primeiro e ver o que é que dá para fazer. Sim. Senão você vai pegar uma ilusão, uma ideia aqui, uma ideia colar, e vai achar que vai ficar tentando aplicar na sua vida e não vai rolar. Vira um Frankenstein, né? Tipo, fica um remendo total. Então, essa questão da prioridade é com isso. Então, no meu caso, o que eu faço? Quais são as minhas prioridades? Eu tenho quase dois bebês, né? Porque eu tenho uma bebê de 7 meses e uma de 1 ano e 10. São dois bebês, praticamente. Então, a minha prioridade é manter os meus filhos bem alimentados, limpos, numa rotina harmoniosa, num ambiente bom. Sim. Essa é a minha prioridade. Depois, qual é a minha segunda prioridade? Catequese. Porque, para mim, a formação intelectual ela tem sentido se for para a busca da verdade. Então, oração antes das refeições, oração no fim do dia e tudo mais. A terceira prioridade em questão de homeschooling é que os meus filhos tenham domínio da linguagem e que eles sejam plenamente alfabetizados. Se aos 8 anos eles chegarem lendo bem, compreendendo, inteligindo, dominando a linguagem deles minimamente, eu desafio colocar eles junto com aluno universitário para escrever um texto. Porque não é porque eles vão ser maravilhosos, mas é porque eles vão ter o básico que a universidade hoje não dá. Sim. Depois, formando assim a linguagem deles, aí eu vou pensar em coisas. Matemática também é prioridade, né? Porque tem que ter uma questão de abstração e tudo mais. Mas todo o restante, depois de linguagem. Por quê? Porque as minhas condições não me permitem fazer um homeschooling com um monte de atribuição. Sim. Se a minha circunstância o ano que vem mudar e eu tiver uma empregada todo dia, aí eu vou incluir matéria. Mas vai depender, eu não sei como é que vai ser. Entende? Existe um núcleo de preocupação e percebe, pelo que você falou, e que eu acho que é importante, e que é o que a gente vem tentando, você, eu e outras pessoas vêm tentando falar, é que tudo que você falou aí, as primeiras, né, as prioridades essenciais, elas estão inseridas no cotidiano, né? Você falou assim, Isso. são bebês, eu tenho bebês aqui, eu tenho ajuda, eu não tenho ajuda. É importante entender, na hora de fazer um planejamento, que não é que o planejamento vai considerar o cotidiano. O cotidiano vai considerar esse planejamento. Né? Do Isso. homeschooling, eu digo, esse planejamento mais formal. Né? Você não Isso. consegue destacar as duas coisas. E eu vejo um grande erro das pessoas que estão começando, e também por uma profusão de informações que a gente tem hoje, nossa, extremamente diferente de quando eu comecei a ler o homeschooling, de quando eu comecei Muito. a estudar sobre o homeschooling. Né? Há 7 anos atrás, foi quando eu comecei, opa, isso daqui existe, eu vou ler sobre isso. Gente, não tinha nada aqui, né? Não Era tinha tudo nada. aqui no Brasil. Era Né? tudo mato. Então, assim, não tinha esse monte de material, não tinha. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque a gente está produzindo coisas e a gente está dando condições para as pessoas, né, umas às outras, de fazerem as coisas, ao mesmo tempo é tanta informação que as pessoas elas transportam isso para o seu planejamento. Então, assim, gente, as pessoas fazem isso, listas e listas do que as pessoas fazem e mostram no Instagram, no Facebook, nos blogs, e a pessoa não consegue olhar para a realidade dela e ver se isso daí é bom ou não para a realidade dela. Né? Às vezes, por exemplo, eu vejo muitas pessoas perguntando, né, para você, como é que você dá conta? A gente estava falando de energia, né, outro dia, nível de energia, por exemplo, a Olinda é super enérgica, poxa, a pessoa não consegue, às vezes, nem olhar para si mesma, por quê? Por mais que você, Olinda, fale no seu Instagram, gente, é só querer, tem que ter vontade, não sei o quê, eu posso pegar isso para mim e falar, realmente, só que quando eu for fazer as coisas por essa força de vontade,
por uma determinação minha, ainda assim não vai ser igual ao que a Olinda faz. Eu Não. sou eu, a minha família é a minha família. Então pode ser que eu tenha um ritmo diferente, eu tenha um nível de energia diferente, eu tenha ajuda, não tenha ajuda. Assim, o planejamento ele tem que considerar o ambiente, as pessoas, você saber parar para fazer esse trabalho reflexivo de diagnóstico da família. Olha, como é que esse meu filho reage e como eu reajo? Que tipo de educadora eu estou me criando para ser, né? O que também condiz com o meu estilo, né, de ensino? Qual é o estilo de aprendizagem dessas crianças? Isso tudo faz parte do planejamento, porque o planejamento faz parte da vida, né? Isso, sim. E outra coisa, quando a criança vai na escola, tudo tá incluído lá. Então, assim, ela fez uma oficina de culinária, tá lá no currículo. Ela fez uma escultura de arte, uma coisa, tá lá incluído. Mas quando a gente ensina o nosso filho a fazer um bolo, quando a gente ensina o nosso filho a limpar a casa, ou a fazer uma tarefa manual, ou ajudar o pai, alguma coisa, a gente acha que isso não é importante. A gente acha que isso não é homeschooling. A gente acha que a criança, para fazer homeschooling, ela tem que sentar na cadeira e ficar lá não sei quantas horas. Meu filho, se você acha mesmo que seus filhos vão na escola e porque eles ficam sentados horas e horas eles estão aprendendo? A gente tem que ser muito sincero com a análise que a gente faz das coisas. Quando me perguntam assim, mas fica em casa, mas estuda mesmo? Eu falo, não, quem estuda é o seu filho, viu? Pode ter certeza. Porque assim, não tem sentido esse tipo de pergunta é de uma soberba, sabe? Porque você precisa pensar antes de falar essas coisas. Porque assim, a gente não chega, nós, mães homeschoolers, eu pelo menos faço, mas eu tenho certeza que você também não faz. A gente não chega em pais de crianças escolares e fala assim, escuta, mas estuda mesmo. A gente não vai fazer isso. Por quê? Porque, bom, se os pais querem pôr na escola, se a condição deles real, dessa realidade deles é essa, eu vou respeitar. Eu não vou ficar tentando doutrinar, ou não, doutrinar não é a palavra, mas eu não vou ficar tentando convencer todo mundo de que ele tem que deixar ficar em casa com as crianças. Às vezes não quer, né? Às vezes não quer. Claro. Então, esse tipo de coisa eu sempre falo, não, quem estuda é seu filho que está na escola, pode ter certeza absoluta. É por isso que o Brasil está nos piores rankings internacionais de todas as avaliações. De todas. É O Brasil não está engraçado isso, atrás da né? Europa, né? O Brasil está atrás de todos os países da América Latina. Não, e é engraçado que as pessoas acham que não diz respeito a elas. Já percebeu? Principalmente aqueles que têm filhos em escolas particulares. E eu assim, não, mas isso são as escolas ruins, né? É uma avaliação das escolas ruins. A escola do meu filho não é ruim. Né? Meu filho tira 10, né? Meu filho Não, é tira porque daí também a criança faz um monte de coisa, né? Ela faz judô, natação, inglês, espanhol, matemática, português, química, física, biologia, literatura. Ela tem um monte de lição, ela é super sobrecarregada. Ela quase não tem tempo de ócio, tempo de ficar quieta, tempo de ficar em silêncio, tempo de olhar para o céu, tempo de perceber o ritmo da vida, tempo de perceber que as coisas não são fáceis. Aí você coloca a criança na escola para ficar lá não sei quantas horas por dia, com mais lição de casa, com a criança não tem tempo nem para pensar na vida. É. E travou. Voltou? Voltou. Para mim não travou. Ah, Que engraçado. estranho. Você ficou meio congelado aí, mas agora voltou. Então, e eu acho que isso também é um pouco do resultado da nossa formação, que é o seguinte, a gente foi acostumado, Lô, a não entender as coisas e achar que entendeu, né? A gente foi acostumado a fazer isso. A nossa mente está habituada a fazer isso. Então a gente tem um ou outro insight, fala, não, é isso aqui mesmo, é isso, beleza, pronto, acabou, eu não vou pensar mais nisso porque dá trabalho, né? Então o homeschooling, com todas essas... Não adianta a gente falar assim, eu vou fazer homeschooling porque a escola tá ruim, né? Tudo bem, é um motivo justo, e é mesmo. Mas você precisa pensar em tudo isso, né? Mais do que no currículo, no material, no como eu vou fazer, você tem que pensar no porquê você vai fazer, Exatamente. né? E ter paciência, muita paciência. Quando eu comecei a homeschooling há 2017, 3 anos e meio, há 3 anos e meio, eu era completamente desesperada. Eu fui atrás de todos os currículos. Eu fazia a Helena sentar na cadeira 9 horas da manhã, só saía às 11 com 3 anos e meio. Não, porque ela tem que fazer atividade, porque ela tem que fazer isso. Eu tinha um planejamento maravilhoso no Excel, depois pro Word, eu tenho planilhas e mais planilhas de 2017, lista de livros.
não comecei assim já, né, percebendo essas coisas. Isso a gente vai fazendo com muita resignação, Exato. com Essa, desapego de nós mesmos, né? esse tipo de percepção, eu acho que a gente só ganha no caminhar do homeschooling, né? Você estava falando do livro do Adler, e aí depois tudo isso que você falou ontem, foi ontem, o meu filho pegou justamente esse livro do Adler que eu tenho aqui em casa. Ele gosta de pegar os nossos livros e ficar folheando, né? Ah, é Então, normal, é. beleza, ele tem 7 anos, né? Só que assim, eu percebi que ele estava lendo o livro, né? E eu deixei ele lá lendo, eu estava recostada na cama e ele sentou do meu lado e eu lá. Aí ele começou a me perguntar, mamãe, por que tá escrito aqui entre parênteses? Não, ele não sabia o que era parênteses primeiro. Ele falou assim, por que tá escrito esse número aqui? Aí eu expliquei para ele que tava, olha, você tá vendo que tem um nome aqui de uma pessoa, então é o ano de nascimento e o ano de morte. Esse tracinho significa até, então de tanto até tanto. Ele viveu desse ano até esse ano. Ele entendeu. Aí ele perguntou, por que que tá, que símbolo é esse aqui? Por que que tá aqui dentro? Aí eu expliquei o que que eram os parênteses, né? Por que que a gente usava os parênteses. Depois ele fez mais umas 3 ou 4 perguntas relativas a esse tipo de aspecto textual. E assim, isso daí estava no meu planejamento? Não estava. Não, isso é E eu gramática. tenho, exatamente, e eu tenho certeza que ele não vai esquecer. Nunca mais. Entende? Porque era um momento nosso em que ele sentou, ele estava muito sossegado, muito tranquilo, do meu lado, né? A gente estava assim, curtindo a companhia um do outro, e ele começou a me fazer perguntas e eu estava ali pronta para responder, né? E assim, nem tudo vai estar no nosso planejamento, mas a gente tem que estar preparado para a sede de aprender dos nossos filhos. E claro, essa não foi a única situação em que isso aconteceu. E isso não está numa planilha. Isso é a vida real acontecendo, né? Sim, E do mesmo modo que muita coisa que a gente planejar não vai sair do não papel, vai ser. porque não condiz com a vida real, né? Então não vai sair de lá. E às vezes você vai dar murro em ponta de faca, vai tentar fazer aquilo porque justamente essa mentalidade escolarizada que a gente tem, de que assim, você tem que cumprir uma carga horária, né? E uma pergunta que as pessoas também fazem muito é: quantas horas por dia você ensina os seus filhos? E eu acho super difícil de responder isso. Assim, olha, depende do dia, né? Na verdade, eles estão aprendendo o tempo inteiro, como aconteceu ontem, né? Que a gente não estava ontem, foi domingo, a gente não estava nem, não teve atividade nenhuma, né? Mas ele aprendeu alguma coisa importante da língua. E tem coisas que você vai ver que, assim, é difícil de você responder, porque não tem como você mensurar, né? Isso. Em quanto tempo o meu filho está aprendendo? É das 8 às 10? É da 1 às 2? Não, gente, ele está aprendendo o tempo inteiro, né? A forma como ele está retendo vai ser diferente. Vai ter uma situação que é assim espontânea, vai ter outra que eu vou ter que pôr ele sentar. Não, a gente vai ficar aqui um tempo estudando, né? Vai ter o dia que vai render e ele vai querer ficar mais, vai ficar 2 horas estudando. O outro dia vai ser 5 minutos e olhe lá, né? Então isso é muito variável. E o planejamento, e assim, não dá para você prever muito esse tipo de coisa num planejamento. Então, por isso que eu tenho falado bastante também de planejar pensando em metas. Você pensa em metas, né? Então você entende a faixa etária que o seu filho está, como você falou lá antes. Você entende do que ele precisa naquele momento, você vai ter uma meta. Você comentou, até os 8 anos, eu quero que meus filhos tenham esse nível de linguagem, de entendimento de linguagem. Então eu também fiz a minha meta, por exemplo, para alfabetizar os meus filhos, não alfabetização completa, né? Alfabetizar, decodificar, saber ler até X idade. E aí eu caminhei de acordo com essa meta, não de acordo com o cronograma, né? E quando eu tentei fazer isso não deu certo. Mas se você tem uma meta, a meta vai ser o que vai também te solidificar ali para a construção do seu homeschooling, né? É o que vai te manter o foco. Você vai conseguir estabelecer melhor as prioridades. Então, quando você começa a ver que você está voando demais, patinando demais, você está se perdendo, né, da sua Sim. meta. Então, se você tiver a meta, você vai estar numa espera. O que é mesmo que eu estava querendo? Por que é que eu estava querendo? Ah, você pode rever as suas metas, é claro.
né? Mas é o que vai te ajudar, vai te impulsionar e te fazer entender o que naquele momento é necessário e o que não é. Sim, esse é o último ponto do planejamento, que é você ter controle da situação. Né? Exatamente. Porque perguntaram assim pra mim, mas como é que você tá fazendo agora com a quarentena e tudo mais? Eu falei, bom, o mais importante do que o planejamento é a nossa capacidade interna de planejar e de reorganizar as coisas conforme a necessidade. Então, pra mim, por mais que mudou sim o cotidiano, porque o meu marido tá em casa, as crianças ficam diferentes e tudo mais, a gente adquire uma capacidade de se organizar com muita facilidade. Não é um sofrimento se reorganizar. Você olha e fala, não, não vai dar certo, esse aqui eu vou pausar, esse aqui eu vou puxar um pouco mais porque tá precisando melhorar a linguagem, esse aqui dominou bem, eu vou, né? E você vai olhando, você olha para aquilo, você consegue ver as coisas, porque elas foram, você sabe qual é o seu terreno, você descreveu bem os seus objetivos, você fez um, nossa, quase que eu derrubei, terminei de derrubar o celular. Você fez um cronograma razoável, e aí, no fim das contas, se você precisar recalcular a rota, tá nas suas mãos. Você fala, não, tranquilo, em um dia, você fala, vou fazer assim, 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 vamos ver, e vai. E aí, quando você diz assim que eles estão o tempo todo aprendendo, estão o tempo todo aprendendo. O que é importante a gente lembrar é que a educação formal, para intelectual, ela vai demandar um esforço, né, da criança. A criança precisa se esforçar. E então, como é que eu faço isso? Isso é muito mais importante do que currículo. Porque não adianta você colocar 10, 20 páginas de tal apostila se ele fizer tudo de qualquer jeito, né? Ele precisa se esforçar para entender o que ele está fazendo, ele precisa ler aquela frase, te explicar aquela frase, que aí você vai ter uma noção se ele consegue passar da parte da decodificação para a inteligência, que é quando ele consegue entender, pôr um exemplo concreto, fazer alguma associação, isso sim é o importante e que você não consegue mensurar, como você falou. Você não Exato. consegue mensurar exatamente, né? Você consegue falar, bom, ele lê aqui, deu tal coisa e tal. Mas assim, exatamente colocar um planejamento de uma maneira fechada é exatamente o que a gente faz com a gramática, né? A gente pega um conjunto de regrinha, a gente não, né? O modo como nós aprendemos. A gente aprendeu um monte de regra e ponto. Aí, se a gente pegar um texto um pouco mais difícil e precisar fazer uma análise sintática, objeto direto, predicado, a gente não sabe fazer. Por quê? Porque a gente não aprendeu a gramática do jeito que era para aprender. Você pega o texto da literatura e entende aquela linguagem e vai vendo essa função aqui é a função do objeto direto, que está ligado ao sujeito e tal. Então, a gente fez exatamente isso. A gente faz isso com o planejamento. A gente pega um monte de regrinha, um monte de planilha, faz um monte de planner. O que eu já comprei de planner bonito, nunca usei um bendito de um planner daquele. O último, o último que eu comprei, minha Maria falou assim: ah, você vai mesmo comprar um planner? Esse ano eu vou usar. Dá Não, uma e assim, segurança, né? e é aquela coisa, sabe por que a gente não consegue usar planner, Olinda? Porque a gente entendeu que a gente precisa de flexibilização no planejamento. A gente precisa flexibilizar esse planejamento. E o planner, eu demorei muito para entender que o planner, ele me faz o oposto. Aqueles espacinhos, aqueles livros para ler, não sei o que, horário, dia. Eu não consigo trabalhar assim. Tá? Eu entendo que tem gente que consegue, isso é muito particular, né? Tem gente que é metódica, né? Que é melhor assim, isso é Exatamente. pessoal. O que funcionou para mim esse ano maravilhosamente? Comprei um fichário assim A5, folhinha de fichário, comecei. Hum, Anotei, porque assim, eu vou, volto, posso, entendeu? Risco aqui. Meu, se você ficar rabiscando aquele planner maravilhoso lá e depois você não tem onde colocar aquilo lá de outra maneira, não dá, né? É meio que simbólico o negócio. Então, e assim, essa, essa flexibilidade de você poder, assim, não é que eu queria que as pessoas entendessem isso. Flexibilidade no planejamento não é você ficar mudando toda hora, né? Então agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Depois, não, você vai deixar a criança louca, você vai ficar louca. Não, não é isso. Né? Você precisa de um mínimo de estrutura. Só que você precisa ter espaço, né? Até porque as crianças não respondem
necessariamente como a gente acha que elas vão responder, né? Isso já Exatamente. aconteceu algumas vezes aqui em casa. Comecei a fazer as coisas de um jeito, aí não deu certo. Por quê? Porque tava tudo lindo, maravilhoso na teoria, no meu planejamento. Só que assim, as crianças não responderam bem aquilo. Elas responderam bem. Aí o que que eu fiz? Eu mudei a abordagem. Eu mantive a meta era a mesma. A meta era a mesma. Só que eu flexibilizei na abordagem. Falei assim, não, eu vou fazer isso aqui de outro jeito, né? Com horário, por exemplo. Você percebe que assim, para mim, eu quero que seja, não sei o que, eu estudo de manhã. Aí você percebe que aquela criança não funciona de manhã, que ela demora para acordar, que ela demora para se situar. Você já está esperto, mas ela não. Então você, vamos passar isso daqui para a tarde, depois do almoço, algum outro horário, perto do almoço, enfim. Essa flexibilidade que tem que ter. E quando você tem o seu objetivo muito claro, a sua motivação muito clara, né? Do porquê você está fazendo aquilo. Isso, é isso que tem que te dar trabalho. O Então seu você vai trabalho é. você consegue adaptar as coisas, flexibilizar as coisas, sem se perder, né? Sim, sim. É isso, e essa parte dá muito trabalho, né? Porque a Sim. parte que você está trazendo para dentro de si a responsabilidade da sua autoeducação e da educação dos seus. E isso te dá trabalho, isso é difícil. Você tem que se acostumar. Você quer fazer homeschooling, você quer fazer um bom planejamento, então você se acostuma a ficar 3 semanas com uma ideia na cabeça, dormindo e acordando com ela. Mas isso é assim. E como que eu faço com essa criança? E como é que eu corrijo isso? Isso é virtude, é moral, é inteligência. Isso te dá trabalho. Planilha. Planilha, você senta e faz em 1 hora, ou você compra uma pronta e preenche. Exatamente. Agora, a autoeducação, conhecer o seu nível, ver o que você pode ler que realmente vai te ajudar a entender alguma coisa, procurar um bom professor, assistir uma aula, fazer uma relação, pensar naquele assunto por 1 hora. Você está lavando uma louça, você está pensando naquilo, você está lavando o quintal, você está pensando naquilo. Você está conversando com as crianças, você está observando o nível de que ela consegue compreender as coisas, o que você precisa corrigir muito gravemente, porque ela já está entrando numa questão de querer mentir. E isso dá trabalho. E o homeschooling, ele é exaustivo justamente porque a gente está diretamente lidando com as crianças para essa realidade e olhando elas como um ser humano integral, não Exatamente. como alguém com currículos a cumprir, mas Agora, como uma esse pessoa a ser. trabalho, desculpa, te cortei, Não, pode. pode falar, já terminei. Não, eu ia falar, justamente, esse trabalho reflexivo e que leva tempo é que as pessoas julgam de modo muito errado, que a gente estava falando antes. Elas julgam que elas estão perdendo tempo e que elas não estão fazendo nada. Elas Isso, têm que estar isso. sentadas com manipulativos ou com apostilas, ou enfim. E elas sentem que elas estão perdendo tempo. Só que assim, se você não perder esse tempo, você vai perder tempo depois. Porque nada do que vier depois vai fazer o real sentido. Né? Sim. Você vai estar fazendo sem essa questão da motivação. Então, é bem isso que você falou. Se você não tiver pensando de verdade naquilo, isso leva tempo. E é um problema Tempo, da nossa tempo. geração. O problema da nossa geração, e olha que vai ser ainda pior para a geração dos nossos filhos, porque eu ainda cresci sem internet. Né? Eu fui ter internet e já era lá burra velha. Né? Então, assim, a gente perde, acha que está perdendo tempo com qualquer coisa, porque é tudo para ontem, porque é num clique, porque, né? Então você não tem essa paciência, né? A gente não sabe o que é contemplar as coisas. O que é isso? O que é contemplar? E isso, Refletir. Ah, na verdade é muito difícil, porque a gente vai se deparar o tempo todo com a nossa ignorância. Você fala, exato. putz, como é que eu não sei isso aqui? Não sei. Não sei. Não sei. Não conheço essa palavra, não sei o significado disso. Aí você tem que ir no dicionário. Aí você fala, aí isso te dá uma tristeza, mas você não pode ficar triste, porque é coisa de, para nós que somos cristãs, católicas, é coisa de pagão se entristecer pela burrice, né? Então a gente tem que olhar para aquilo e falar, não sei, eu preciso aprender isso daqui, então eu vou me esforçar para aprender isso daqui. Aí também a gente precisa de um tempo para estudar, mesmo que seja um pouquinho por dia, porque a gente precisa ter um sacrifício para aprender, né? Porque a atividade de entender, ela é sacrificante.
sim. Então a gente tem que sacrificar 15, 20 minutos por dia, 1 hora ali para poder estudar alguma coisa, poder pensar em alguma coisa, fazer alguma anotação e tudo mais. É como E o Itaú eu. diz, né? Gostoso é torta de limão. Estudar não é gostoso, né? Não, não é. Não É é e não é. É. difícil. E olha, eu vou te falar, as pessoas acham assim. Eu entendo, porque o que a gente mostra aqui é um recorte muito pequeno do que é a nossa vida mesmo, né? Então, as pessoas me falam muito assim, ai, mas não sei, né? Ficam achando assim que a gente que tá agora se expondo, falando, acho que a gente tem tudo isso resolvido, né? Não! Essa parte de estudar para mim é dificílima. Eu leio uma linha e já tô assim, caindo de sono. Aí não consigo acordar mais cedo. É uma luta diária, né? Diária. E mas o que isso tem a ver com planejamento? Tudo! Porque, assim, é tudo junto. Eu queria que as pessoas entendessem isso e o objetivo dessa semana é esse. Fala assim, olha, quando a gente fala de planejamento, é a vida toda, mas não é no sentido de que você vai colocar a sua vida numa agenda. É que você vai considerar o que é a sua vida. Você precisa saber disso, né? E vai considerar quem são essas pessoas que estão na sua vida, que são os seus filhos, os seus cônjuges, né? Como a Inês fala muito, é uma educação familiar. Não é só uma educação domiciliar, como a gente estava Isso. uma vez conversando e ela me falou. Domicílio é um local, mas é uma educação em família mesmo, né? E planejar contempla tudo isso, abrange tudo isso. Se a gente não entender isso, a gente pode planejar o quanto for, né? Que a gente vai ficar assim, comprando planner atrás de planner, vai fazer planilha atrás de planilha, comprar material atrás de material, e não vai chegar nunca naquele ponto de entender o que está fazendo, né? Sim, sim. Isso, ô Loura, tá relacionado à questão da gente dar substância para nossa vida, né? E isso não é só com homeschooling, é com tudo. Da gente não deixar a nossa vida passar por entre os dedos, tá? Tem só 7 minutos, né? Eu tava vendo isso. Tô Você quer olhando. responder pergunta? Porque eu acho que às vezes a gente pode encerrar. Isso. Vai Você quer encerrar na. responder? Não, pode ver se tem pergunta, eu não sei se tem. Menina, também. Eu não, olha, gente, não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Um problema. Olha, sabe o que eu vou fazer que eu acho que é melhor? A gente vai falando e encerrando, e eu vou abrir a caixinha de pergunta nos stories. Aí, gente, as perguntas que vocês fizeram aqui é porque assim, é tanta coisa para falar, né? Se ficou mesmo alguma questão em aberto, vocês mandam e eu respondo. Ou se qualquer coisa eu repasso para a Olinda se eu não conseguir responder, pode ser. Eu só quero responder uma aqui que eu achei interessantíssima. Legal. Olinda, Lorena, o que vocês pensam sobre a formação, primeiramente, da mãe educadora? Falo, por exemplo, do curso do Rafael Falcon, contra a nossa presidade. Nós somos alunos do Rafael Falcon, então a gente pode falar. Na verdade, o que a gente pensa é o que ele fala, que é exatamente isso, né? O domínio da linguagem. O que o Falcon fala, nada mais, nada menos, é o que os grandes pensadores falaram, né? Não é a ideia do Falcon. Ele organizou tudo isso e fez tudo isso de uma maneira brilhante para nos. Ele é um professor, né? Ele pegou o conhecimento sobre isso e organizou de uma maneira perfeita, maravilhosa no curso dele. Essa questão da linguagem é que ele diz o seguinte: você não consegue ensinar nada para o seu filho, nem aprender se você não domina a sua própria língua. Exatamente. Você não domina minimamente, né? Você não precisa ser um lexógrafo, mas você precisa dominar a sua língua minimamente. Você precisa entender, você precisa ler uma frase, ler um texto, entender. E você precisa fazer esse exercício contínuo. Foi o que a Lorena falou, a gente não está pronta. Nós não somos, assim, o protótipo da mãe homeschooler educadora ideal. Nós somos mães homeschoolers que entenderam que é uma luta. E que a gente não vai conseguir se a gente não olhar para a nossa vida e falar, eu tenho que me formar, eu tenho que ensinar os meus filhos, e que a educação, a escola não está dando conta. Porque a escola não está vendo isso que a gente está falando, que é a educação integral da criança. Que não é uma educação curricular, que não é uma educação... É que estão perguntando o nome do curso. É analfabetismo funcional e os graus de letramento. Isso, acho que é o contrário. Os graus de letramento e analfabetismo. É isso aí. É isso. É isso aí, gente. Vocês Só vão tem achar. só tem 3 cursos no site dele. É o de latim, o da formação literária da criança e esse do analfabetismo funcional. Começa por esse.
Exato, o que o Falcon fala é justamente começar por esse, porque como esse veio por último, mas ele fala, se você tiver que fazer os meus 3 cursos, você comece pelo de analfabetismo funcional. E realmente esse curso é um divisor de águas. É assim, para algumas pessoas ele vai ser extremamente desconfortável, porque ele vai te jogar uma realidade na cara e você vai se reconhecer nessa realidade que não é boa, né? Então, assim, ele é excelente para te tirar do lugar, te dar um pontapé. Eu, inclusive, preciso muito rever esse curso, fazer outras anotações, mas eu sugiro assim, para todo mundo que faça esse curso, seja homeschooler ou não. Ou É um não, curso que não. todo mundo devia fazer. E você assistiu os 3 episódios do Brasil Paralelo, Lulu? Da Pátria Educadora? Ainda não. O meu marido Olha, assistiu, me falou várias coisas já, só que eu quero assistir. tá Ainda não super consegui. bem resumido lá. Tá de graça no YouTube. Pátria Educadora em três capítulos. O capítulo 2 é praticamente só o professor Thomas Juliano mostrando a questão do Paulo Freire na educação. Aquilo é fundamental para a gente entender nossa formação. Você quer entender como foi a sua formação? Assiste o episódio 2 do capítulo 2 do Pátria Educadora do Brasil Paralelo. Você vai entender por que que você lê uma frase e não entende. Maravilha, linda. É Ótima aquilo lá. sugestão. A gente vai Abre a encerrar. caixinha. Abre a caixinha e se você qualquer coisa, você me fala. Eu vou fazer assim, vou abrir a caixinha, vocês mandam as perguntas, se eu achar que é pertinente para a Olinda responder, eu passo para ela, ela responde lá. Olinda, Ótimo. muitíssimo obrigada. Foi Valeu, assim minha querida. maravilhoso começar a semana com você. Eu espero que Obrigada. vocês também tenham aproveitado, tenham gostado. E, enfim, a gente com certeza vai fazer outras lives, eu espero. Sim, sim. E vamos nos ver pessoalmente em maio, se tudo der certo. Tomara, vai dar certo sim. Tá Fica bom? com Deus, Lô. Obrigada, Foi um prazer gente. enorme. Sou sua fã também. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.